para você que acompanha o canal do meu tio Oscar. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai dar uma pausa nas análises regulares dos filmes para conversar um pouquinho sobre a escolha feita pela comissão do filme que vai representar o Brasil no Oscar do ano que vem. O filme que a comissão entendeu de escolher para representar o Brasil no Oscar de 2018 foi Bingo, o Rei das Manhãs. Eu sou o Bingo. Gente, já se vão quase 2 décadas desde a última vez que o Brasil teve entre os indicados na categoria de melhor filme em língua estrangeira. Na época, o filme central do Brasil perdeu para o italiano A Vida é Bela. Roberto! Será que dessa vez com Bingo a gente consegue chegar lá, pelo menos nas indicações? O anúncio da comissão aconteceu nessa última sexta-feira, dia 15 de setembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. E depois da polêmica envolvendo a escolha de 2016, o Ministério da Cultura resolveu delegar essa missão para a Academia Brasileira de Cinema, que é uma instituição de moldes parecidos com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. É ela, por exemplo, que organiza o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é transmitido anualmente pelo Canal Brasil, inclusive. Bom, e esse ano a gente tinha 23 filmes longa-metragem inscritos e que poderiam ser escolhidos para representar o Brasil no Oscar. Esse dado por si só já é muito bacana, porque se a gente voltar 2 décadas e meia atrás do tempo, a gente vai perceber que teve anos que o Brasil sequer indicou filmes pela escassez de produção nacional. Como bastante frisado pelos próprios membros que escolheram o filme Bingo, a safra de filmes desse último ano foi muito boa e muito representativa. Tivemos uma safra este ano muito boa, na verdade. Daí que deu essa, como foi comentado no início, essa discussão entre os membros da comissão, porque foi difícil escolher, porque tinham realmente obras muito relevantes e com qualidade e eu diria assim, pelo menos, sem citar nomes, mas que eu acho que não é o caso, mas a gente teria pelo menos 3 a 4 filmes, isso foi unânime também no júri, 3 a 4 filmes que qualquer dos 4 poderiam representar o Brasil de uma forma muito, muito importante. E essa foi a nossa posição. Você tem nessa lista desde filmes com bastante apelo popular, como é, por exemplo, o thriller de ação Polícia Federal, A Lei é para Todos, o drama histórico real, O Plano por Trás da História, e até mesmo uma comédia escrachada, que também está bastante em voga aí nos últimos anos no cinema nacional, o longa La Vingança. Hablar com a boca mole. Gracias, de nada. Também nessa lista, cinebiografias muito interessantes, como por exemplo Elis, baseada na história real da cantora Elis Regina, João, o Maestro, inspirado na vida do maestro João Carlos Martins, e Joaquim, um filme que chegou a ser exibido inclusive no Festival Internacional de Berlim e que pega carona na história do líder da Inconfidência Mineira. Teve também produções regionais da Casa de Cinema de Porto Alegre, 2 animações muito interessantes lá de Campinas, um dos principais polos de produção do país nessa área, e uma série de filmes com uma carreira muito interessante no circuito de festivais nacionais e internacionais, filmes referenciados de temática LGBT, como é o caso de Corpo Elétrico, filmes dirigidos por mulheres, como era o Hotel Cambridge, da Eliane Café, e que inclusive venceu o prêmio de público no último Festival do Rio, e Vazante, uma produção bastante virtuosa, dirigida pela Daniela Tomás, com fotografia preto e branca, e que também foi exibida no último Festival de Berlim. Quer dizer, esse panorama muito feliz que a gente consegue observar e que inclusive ficou muito claro pelas declarações do próprio júri de que teve dificuldade de escolher aí dentre um número de filmes aí de uma qualidade bastante elevada, só engrandece ainda mais a nossa produção local, o nosso cinema, o cinema brasileiro. E é realmente uma pena que a gente veja tanta dificuldade dos produtores e distribuidores em emplacar títulos no circuito comercial de exibição.
É importantíssimo que o público e você que ama cinema se interesse por conhecer mais da nossa produção, por ir ao cinema e assistir de preferência na primeira ou na segunda semana de exibição, porque essa carreira nos cinemas é o que pavimenta o sucesso do mercado e o fortalecimento cada vez maior das nossas produções. As políticas públicas implementadas pelo governo brasileiro, especialmente depois da criação da Ancine no ano de 2001, deixam muito claro que o investimento constante na produção é o que faz com que a gente tenha uma produção constante e de qualidade. Bom, dito isso, acho que é interessante a gente ouvir aí um pouquinho dos critérios que levaram a comissão a escolher o filme Bingo, O Rei das Manhãs. Isso é uma unanimidade, digamos, no sentido de qualidade que o filme desperta nas pessoas, porque é um filme que, além de ser extremamente bem estruturado desde o início, como roteiro, escolha de elenco, caracterização, edição, o arco do personagem, enfim, ele é extremamente bem feito. É um filme que nos deixou bastante impactados, e esse era o primeiro critério também que o próprio presidente da comissão nos colocou, que víssemos o filme que nos encantasse, que nos tocasse, que considerássemos o melhor filme, independente de tentar pensar com a cabeça de quem vai julgar lá a academia, como é que eles vão pensar. Nem isso foi levado tanto em consideração. A consideração maior foi realmente a qualidade que o filme realmente tem, né? A gente discutiu internamente, de novo, cada um pode depois acrescentar o que quiser acrescentar, que não se iria procurar adivinhar o gosto dos 150 anciãos de Los Angeles, como diz o David, com a experiência dele, e a gente ia tentar fazer uma coisa que, como disse Tico Miroff, como disse o Daniel e o Doc e o Miguel e outras pessoas, um filme que fosse um filme que tivesse as qualidades de um bom filme, de um grande filme. E a comissão achou que o Bingo tem essas qualidades. Então ficou escolhido o Bingo, o Rei da Manhã, de Daniel Rosende, produção da Gulani, para representar o Brasil em 2018 no Oscar em LA. Olha, eu acho muito interessante esse posicionamento, eu acho que esse é um avanço dessa comissão, até porque, historicamente, sempre se tentou adivinhar o que a academia quer, o que os votantes lá, que teoricamente seriam velhinhos e um grupo um pouquinho seleto, gostariam de ver nos filmes, ou seja, que filme que mais agradaria aos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E eu sempre defendi, em conversas aí com colegas e com outros críticos e pesquisadores, de que o que importa antes de tudo é a gente realizar bons filmes. E a partir deles, a gente vai tendo reconhecimento gradual e um dia pode chegar a vencer o Oscar. A gente quis escolher o que a gente achou o filme mais importante, o melhor filme, sob diversos critérios, produzido no Brasil esse ano. E a outra coisa é o seguinte, normalmente o que faz sucesso fora do Brasil é normalmente a coisa mais provinciana brasileira. Quem fez sucesso é Jorge Amado, música brasileira. Não são filmes com capa e marketing internacional que obrigatoriamente vão fazer sucesso. Eu acho muito pelo contrário, opinião minha. Mas é inegável, por outro lado, que o referenciamento de uma produção através de eventos importantes de cinema ao longo de todo o mundo dão mais força e mais peso ao filme quando ele chegar aos membros da academia. Então você tinha, por exemplo, na lista de indicações, o filme do Felipe Barbosa, Gabriel e a Montanha, que ganhou o prêmio de revelação na Semana de Crítica de Cannes e estava começando a fazer uma carreira bastante interessante nos festivais mundo afora. Da mesma forma, a gente tem um filme da Laís Bodansky, muito interessante, que eu inclusive recomendo, o Como Nossos Pais, que venceu 6 Quiquitos de ouro no último festival de Gramado, incluindo o prêmio principal da noite, de melhor filme de longa-metragem. E por fim, uma produção caprichada aí, direção do Selton Mello, que já está no seu 3º longa-metragem, O Filme da Minha Vida. Chegou carta do seu pai? Onde é que ele tá, mãe? Toca os teus caminhos, guri. Provavelmente esses foram os 3 ou 4 filmes aí que geraram mais discussão conforme as escolhas da comissão foram se afunilando. E eles mesmos falaram isso logo no início da apresentação. Foi um ano, uma excelente safra para o cinema brasileiro.
Foi realmente muito difícil essa escolha, né? E foi um consenso atingido depois de muita discussão e com pessoas com perfis bastante diferentes, né? Então houve uma grande diversidade nesse júri. E a discussão não foi uma discussão leve, foi uma discussão realmente que nós todos colocamos nossos pontos de uma forma muito incisiva, e foi muito interessante como todos estávamos apaixonados por essa safra. E cada vez que, né, o funil ia apertando, os corações iam partindo ao mesmo tempo. Então, não foi uma decisão fácil, mas completamente, né, o voto de todos nós não foi fácil, mas nós todos estamos unânimes atrás da decisão. Essas discussões devem ter rendido mesmo, porque o anúncio estava marcado para as 11 horas da manhã, a reunião começou às 10 e o anúncio efetivamente só aconteceu ao meio-dia, mais ou menos ali, ou seja, quase aí 1 hora de atraso. Então devem ter sido aí discussões bastante acaloradas e realmente não é uma escolha fácil. O critério para os finalistas, né, todos os finalistas, foi que expressasse o universo brasileiro. Expressar o universo brasileiro. Isso foi uma coisa muito importante. Que tivesse uma boa linguagem cinematográfica, quer dizer, em termos de música, em termos de roteiro, em termos de personagem, construção de personagem, em termos de ideia, em termos de inovação. E, por fim, que houvesse uma compreensão do chinês, do japonês, do alemão, do americano, que tivesse uma compreensão mundial, internacional. Então, esses 3 critérios, expressão universal, boa linguagem cinematográfica e compreensão internacional, foram os 3 critérios que, mais ou menos, nós usamos para ressaltar esse filme de excelente qualidade. Ele preenche todos os quesitos com enorme bem fazer. Olha, é sempre muito difícil a gente cravar a melhor escolha quando se fala de arte, que usa critérios um pouco subjetivos aí no julgamento de suas peças e de suas obras. A gente vê aqui, volta e meia, nos nossos próprios debates aqui do canal do Meu Tio Oscar, o quanto às vezes um filme causa discussões e também discordâncias. E isso é ótimo, isso faz parte desse movimento de se discutir cinema. Então, realmente, esse ano eu não vejo aí um filme que fosse franco atirador ou franco favorito, como era, por exemplo, Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, ou então o próprio Aquarius, do Kleber Mendonça Filho, que acabou sendo esnobado no ano passado. Bingo, O Rei das Manhãs, é uma produção extremamente bem feita, um roteiro extremamente bem desenvolvido. A produção em si é muito bem realizada, muito coesa, e o Vladimir Brista está extremamente bem no papel do Palhaço Bozo. E tem ainda a questão da memória afetiva, né? Todo mundo que viveu aquela época, final da década de 80, aí, assistindo o programa do Bozo aí nas tardes do SBT, se lembra com muito carinho do personagem. Quem está na direção desse filme é o Daniel Rezende, que faz aqui sua primeira incursão como diretor de longas-metragens, mas já montou filmes super premiados, como Cidade de Deus, pelo qual ele mesmo foi indicado, Robocop, A Árvore da Vida e Diários de Motocicleta. Certamente não é uma escolha mal feita não. Para quem ainda não assistiu, vale a pena ir aos cinemas, ele ainda está em algumas salas, é uma produção de uma qualidade bastante elevada. Mas eu me pergunto se ele vai conseguir atingir em cheio os votantes da academia, aquela comissão responsável por assistir todos os filmes que são enviados ao redor do mundo e escolher no mínimo 5 indicados. Eu tenho a sensação de que temas um pouco mais universais e que possam conversar mais com plateias do mundo inteiro possam funcionar melhor entre os votantes da academia. 70% é inspiração, 30% que é uísque. Eu não vou cravar em cheio aqui um voto, até porque eu vou admitir que eu não assisti a todos os filmes da lista, mas eu confesso que, como Nossos Pais, da Laís Bodansky, me atraiu muito pela sensibilidade, pela maturidade, pela atuação excepcional do elenco e principalmente pela maneira com que o roteiro consegue estabelecer uma relação entre a nossa personagem protagonista e a mãe dela. De qualquer forma, já está escolhido. Agora o filme segue para a avaliação dos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Uma pré-lista é divulgada mais ou menos aí pelo mês de dezembro.
e a lista final de indicações é anunciada em janeiro de 2018 e é óbvio, você vai acompanhar tudo aqui no canal do meu tio Oscar. A vida não é brincadeira, não. E atenção, hein? Para você que se interessa por essa relação entre a cinematografia brasileira e a academia, ou seja, os brasileiros que já estiveram no Oscar, e quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou ministrar um curso em São Paulo, na sala Cinematógrafos da Casa Guilherme de Almeida, no mês de outubro agora de 2017. Entre lá no site da instituição e receba mais informações, se inscreva. O curso é gratuito, hein? Todas as quintas-feiras do mês de outubro, com exceção da quinta-feira do feriado. Eu espero você no curso e, é claro, também aqui no canal. Fique ligado, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Um forte abraço!